E aí, como é que vocês estão? De boa? Bem, o assunto que eu vou aqui falar hoje é um assunto que a maioria de vocês já sabe faz tempo, que é o fato de muitas mulheres hoje em dia estão traindo seus maridos. E é uma coisa assustadora, sabe? A cada década que vai passando, as mulheres vão traindo mais. Bem, eu sei que vocês sabem os porquês disso, mas eu gostaria de sempre recapitular o que eu falo. Até porque é sempre bom deixar vídeos mais recentes sobre os mesmos assuntos, até porque vai chegando inscritos novos no canal. E de vez em quando é bom lembrar essas coisas, esses assuntos. Bem, o maior culpado da traição feminina estar se multiplicando, com certeza é o feminismo, tá? A maioria dos MGTOW acredita que isso é uma característica do caráter feminino. Bem, eu concordo que nós, os seres humanos, e a partir de agora eu vou ser um pouco mais analítico, sabe? Um pouco mais racional nas minhas resoluções. Eu digo que não é só a mulher que tem debilidades naturais que devem ser controladas, mas o homem também. Nós, os homens, se nós pudéssemos, nós faríamos sexo o dia inteiro sem parar. Infelizmente é isso. Infelizmente, o nosso instinto, ele é de fazer sexo. E o da mulher é de se sentir bem, cara. É igual eu tava lendo um artigo que diz assim: o homem, para poder se sentir bem, ele precisa fazer sexo. E a mulher, para fazer sexo, ela precisa se sentir bem. Então, são coisas diferentes, né? A mulher, quando ela começa a não respeitar os seus limites naturais, ela começa a se rebelar contra o homem. Esse é um dos primeiros sinais dessa falta de controle natural. A mulher, ela começa primeiro a querer meter o bedelho nas coisas de casa, e chega um momento que ela já está traindo o marido, perdendo completamente o respeito pelo marido. Isso é uma coisa muito séria. Eu tenho mudado um pouco o meu pensamento, e ao longo dos próximos podcasts vocês vão tendo uma resolução. Mas eu digo o homem, se ele for casado, ele tem que ter uma bala na agulha perfeita. Porque se o cara se casa com a mulher errada, ele vai ter um problemão. E a cada ano que passa, o feminismo vai criando... Passou um carro aqui com uma música ridícula. A cada ano que vai passando, tem mais mulheres caindo nessa armadilha que é o feminismo, que foi criada para destruir famílias, para destruir vidas, para destruir a sociedade, para escravizar as pessoas.
Cara, por muito tempo eu fui contra, sabe, a família. Mas hoje eu vejo que nem todo homem é obrigado a se casar, sabe? Mas vamos, pelo menos, entender aquele homem que quer casar, sabe? Eu sei que hoje em dia é difícil. Eu sei que a maioria de vocês não quer casar. Mas entendam que uma das armas do feminismo para destruir a sociedade é fazer isso com o que está acontecendo. Fazer os homens se degladiarem contra as mulheres. Isso é só um dos braços, cara. Eu poderia fazer um podcast aqui de 6 horas, cara, ou mais. Eu penso até que eu acho que eu vou fazer cara, eu tenho vontade de escrever um livro, sabe, sobre feminismo. Eu gostaria de lançar um livro sobre feminismo. Eu tive essa ideia agora. Vamos ver, nem que eu faça um e-book, sabe? Nem que eu faça um e-book online e distribua ele. Mas eu queria falar sobre feminismo porque eu acredito... Bem, eu preciso estudar mais. Quando eu tiver, assim, mais disponibilidade, eu vou comprar bastante livros para estudar o feminismo. Cara, essa é só uma das armas do feminismo. E bem, voltando ao assunto da traição, a mulher, a traição feminina, ela não tem a ver com poligamia. A traição masculina, sim. O homem, quando ele vai trair, é porque o instinto dele é de fazer sexo. Agora, o da mulher é um instinto de, sabe, é uma coisa de querer olhar a grama do vizinho, sabe? É uma coisa de, fulano que eu tô conversando é mais bonito que o meu marido, fulano que eu tô conversando é mais forte que o meu marido, é mais rico. E se essa mulher não se controlar, se essa mulher ela não se apegar à espiritualidade dela, se essa mulher viver só por prazer, cara, ela vai destruir a si mesma. E por onde que começa a destruição dessa mulher? Começa quando ela começa a dar ouvidos ao feminismo. Cara, até o último dia da minha vida eu vou combater contra o feminismo. Eu sou um dos maiores antifeministas do Brasil, cara. E não tô falando em questão de grandeza, tô falando em questão de posicionamento. Não tô querendo que eu chegue num lugar e fale: olha, está aí um dos maiores antifeministas do Brasil. Não, eu sou um dos caras que... Cara, acho que jamais eu vou mudar de opinião, cara. Mesmo se um dia eu ter a ideia de querer me casar, mesmo se eu fosse casado, eu continuaria contra o feminismo, tá? E, cara, a gente tem que entender as gerações passadas e as gerações de hoje. Como é que o feminismo está entrando na vida dessas mulheres? Vamos começar pelas mais velhas. Bem, as mulheres hoje aí de 60 anos para cima não é uma coisa que se deva se preocupar muito. As mulheres que têm 55, 60 anos, a maioria, mulheres que nasceram em lares conservadores, elas ainda têm um pouco de noção na cabeça. Essa, cara, pra mim é a última geração de mulheres razoáveis para poder se relacionar. E, cara, quem for comentar, venha escrever: não existe mulher exceção. Cara, não precisa escrever isso, cara. Se não existe mulher perfeita. Existem mulheres que, apesar de todos nós nascermos com uma predisposição errada, nós conseguimos controlar os nossos impulsos e sermos pessoas melhores. Aqui a gente não está falando de anjos sem pecados, estamos falando de seres humanos normais, tá? Vamos ter um papo um pouco mais maduro.
Bem, as gerações de 55, 60 anos, a gente não precisa se preocupar muito, porque essa geração, se bem que essa geração, eu acho que ainda pegou a primeira leva do feminismo, que elas acreditam no sufrágio, no voto feminino, em alguns direitos trabalhistas, direito de trabalhar. Eu acho o fato da mulher trabalhar fora muito nocivo para a família. Só que a gente tem que entender que numa sociedade como esta, de cidades, é mais difícil. Antigamente a sociedade era mais ruralizada. Numa sociedade rural é muito mais fácil manter o modelo original do homem trabalhando nos trabalhos pesados e a mulher fazendo trabalhos mais simples e mais caseiros, mais de ajuda. E cara, o feminismo, ele também é um braço da globalização, cara. O fato de criarem cidades para todo mundo morar junto também é uma coisa nociva. O ideal mesmo fosse que as pessoas se espalhassem pela terra e cada um tivesse a sua terra, sabe? Porque vocês veem que hoje em dia, cara, o Brasil é um país gigante. E cara, 200 milhões de pessoas. A maioria das pessoas estão na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, essas cidades capital aí, Fortaleza, Pernambuco, Recife, quer dizer. E cara, tem um pedação de terra no Brasil inteiro. Se os brasileiros fossem se espalhar pelo Brasil, cara, ia ser uma coisa muito mais conveniente. Mas não, todo mundo num lugarzinho só. É a corrida dos ratos, né? E aí essas mulheres de até 50 anos, de 40 a 50 anos, elas geralmente não são aquelas feministas assim tão loucas. Claro, se ela for feminista, não importa a idade, pode ter 70 anos que ela vai ser doida. Mas as mulheres, eu digo em geral, na faixa de 40 e 50 anos, fica um pouco mais dividido. Tem mulheres feministas nessa idade, ou feministas declaradas, feministas assíduas, tem aquelas que não se dizem feministas, mas são. E elas, o que eu ia dizer, essas mulheres, essa faixa etária, ela fica meio dividida. Agora, cara, 30 anos pra baixo, 39 pra baixo, o negócio começa a ficar mais quente. As mulheres de 30 anos, 25, estão completamente em concordância com o feminismo. E essas mulheres, elas foram doutrinadas um pouco na escola e principalmente pela mídia. Globo, essas novelas todas, elas são um dos braços do feminismo. A mídia, essa mídia estatal, é um dos braços do feminismo para destruir a mente dessas mulheres. E a mulher é um ser influenciável, é como uma criança. Tudo que ela vê, ela quer repetir. E aí um personagem que trai o marido, que faz tudo errado, vai ser copiado por elas. E cara, muita gente não acredita, mas a mídia tem um poder enorme para mudar uma nação, para mudar a situação de um país e de pessoas. E a Globo fez isso, cara. Eu tô vendo, cara, o dia que a Globo vai, cara, acontecer um acidente feio na Globo, cara, e pegar fogo e morrer gente queimada. Porque o mal que esses caras fizeram pra sociedade não tem tamanho, cara. Acho que a justiça divina tá vindo pra Globo com carruagens de fúria, cara. A Globo não vai ficar impune não, cara.
eu acredito que esses caras, eu espero que esses caras caiam um dia. Com toda reverência à minha fé, sabe? Mas esses caras, eles não podem ficar impunes. E tem aquelas meninas mais novinhas, meninas de 15 anos, meninas que estão na faculdade, que além de serem influenciadas pelas novelas Malhação e tal, essas novelinhas horrendas, elas são doutrinadas nas faculdades, as de 25, 30 também. E cara, é um conjunto inteiro de mídia, sociedade, faculdade, que implementa esse feminismo. O feminismo, ele é sutil, ele começa com uma coisa básica. A menina vai lá, o pai de família fala: ô filha, você vai fazer faculdade. Já é um erro, né? Mas essa sociedade de toroços, aí ele fala, aí a menina vai pra faculdade, aí começa as amiguinhas, aí começa nesse papo, né? Deveríamos ter mais igualdade. E a menina fala: é verdade. Você chega em casa, trabalhou o dia inteiro, seu marido fica no sofá assistindo futebol ou jogando videogame. Ela fala: é mesmo. Começa a criar um ódio pelo homem. E até chegar em temas graves como traição, aborto, falsas acusações de estupro e o pior de tudo, cara. Eu acho que isso chega a ser na mesma proporção de um aborto. A mulher que é casada com um cara, tem um filho com um cara e faz chantagem e acusações de pedofilia. Eu não deveria estar falando nem essa palavra aqui, porque o algoritmo vai querer me fazer diminuir o alcance. Falsas acusações de que o pai mexeu com o filho ou a filha. Isso é uma coisa gravíssima. E essa traição em massa, ela é resultado disso. Ela é resultado de uma libertinagem que a mulher não deveria ter. A mulher, ela é um ser que deve ser domado pelo homem. Eu não lembro, tá lá no Gênesis: teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A partir do momento que a mulher sai das suas obrigações normais de origem, eu estou falando tão academicamente, sem saber nada, mas ela fica ela sai do papel que ela deveria estar para ter uma sociedade saudável. Isso acaba acarretando na destruição dela. Ela começa achando que ela é o máximo, que ela é poderosa, que ela é isso, que é aquilo, que todo mundo tem que fazer o que ela quer. E cedo ou tarde ela cai. Ou cai na infertilidade, ou cai na solidão, cai na velhice, cai na wall, no muro. E termina, cara, ou com a vida destroçada, com a vida infeliz. Muitas são mortas. Eu fico triste, porque, cara, não sei se assassinado é uma coisa horrenda, né? Mas podia ser evitado, sabe? O ruim delas, cara, é que elas veem que estão sendo mortas, mas não conseguem raciocinar que é esse feminismo que tá matando elas de uma forma indireta. Olha só, cara, forró comendo solto. Ai, cara, acho que esse é o único podcast, cara, MGTOW, que chega carros com forró pra fazer pra fazer as entradas dos comerciais. E é isso, pessoal. Pessoal não, que pessoal é uma coisa muito genérica. Manos, meus parças. Se tiver, eu podia me aprofundar um pouco nesse assunto. Nossa, velho, tô que nem o Fidel Castro.
eu posso me aprofundar. Foi mal. Eu posso me aprofundar nesse assunto sobre a traição, porque, cara, o assunto feminismo, eu poderia ter assunto pra fazer podcast daqui a 5 anos que não ia acabar. Então, se esse vídeo tiver uma aceitação considerável, é claro que não vai ter tanto alcance, porque eu tô voltando agora, fiquei 3 meses sem postar, mas a audiência vai voltando aos poucos, o YouTube vai voltando a recomendar aos poucos. Mas talvez eu faça mais um vídeo lendo um artigo, lendo trecho de algum livro, para fazer uma coisa mais substancial, sabe? E essa foi só uma introduçãozinha. Acho que eu vou fazer uma sériezinha, sei lá, 2, 3 vídeos, ou se o negócio for ficando interessante, eu vou fazendo mais. E valeu, vou ficando por aqui. E eu vou falar sobre vários outros assuntos, eu vou abranger mais coisas nesse canal, sem deixar de sair do foco dele, porque senão ia virar uma gororoba, e aí eu não ia ter nem a atenção de vocês que gostam do meu conteúdo, e nem o canal ia ficar abandonado. Então, obrigado por ouvir este áudio, e um bom dia para você, uma boa manhã, uma boa noite, e juízo, boa sorte, valeu, falou!